No ar, Broncas da Cidade, com Sérgio França. Olá, meus amigos e amigas de todo o Brasil. Estamos começando Broncas da Cidade na abertura. Eu quero que você aumente, grite comigo, Pernambuco. Eu quero é bronca! Anote o WhatsApp do Broncas da Cidade na sua tela. 81996777828. Mande problemas pra gente, mande bronca pra gente. Anote o nosso Facebook Broncas da Cidade na sua tela. Facebook Broncas da Cidade. Anote também o nosso WhatsApp. Ou melhor, a nossa linha de comunicação. O nosso e-mail, a linha direta. broncasdacidade@gmail.com. Eu sou Sérgio França e esse é o autêntico, o original Broncas da Cidade que está no ar. Broncas da Cidade. E na abertura do programa, eu queria chamar a atenção do senhor e da senhora para um caso que aconteceu no Rio Grande do Sul, onde dois monstros foram presos, acusados de estuprar e esfaquear uma criança de 5 anos. Isso mesmo que os senhores ouviram. Essas duas marmotas aí, podem colocar inclusive a cara desses monstros no ar, foram presos pela Brigada Militar de Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, a 649 quilômetros de Porto Alegre. Os dois filhos do capeta aí são irmãos responsáveis pelo estupro de uma criança de 5 anos de idade. Segundo informações, a frieza dos criminosos foi tanta que logo após o estupro, eles desferiram 2 golpes. Não há problema, se não conseguimos a imagem, o erro tem aí. Então pode colocar se tiver, se não tiver também não tem problema. Porque o que a gente chama a atenção é que se tá difícil confiar nas pessoas, nos seres humanos, imaginem 2 tios fazerem um ato de barbaridade com a própria sobrinha. É o que nós sempre temos batido na tecla aqui, é para a violência doméstica. O consumo de drogas. As drogas, elas vêm dominando a sociedade, vêm acabando com a sociedade. E é exatamente por isso que eu chamo a atenção, sabe? Pode botar a imagem aí desses 2 mequetrefes, desses animais que estupraram a própria sobrinha, esfaquearam a menina. Ela foi submetida a uma cirurgia e passa bem, graças a Deus. Agora, após tomarem, o crime foi de tão repercussão no Rio Grande do Sul que todos os PMs, prestem bem atenção que eu vou dizer para vocês, Nova Luísa, no bairro José de Carlos Oliveira, a GE Rocan estava em rondas quando visualizou um indivíduo suspeito em uma cinquentinha. Quando o mesmo tentou se evadir e ainda jogou um material não encontrado em um matagal. A GE abordou posteriormente, foi até a residência do mesmo, onde encontrou o material a seguir. Material apreendido, quase 1 quilo de maconha, mais R$110. O nome desse mequetrefe? Gideão Vieira da Silva, de 22 anos. Parabéns! Parabéns aos homens do Agreste. Parabéns ao combate efetivo das drogas em todo o Brasil e especialmente no meu estado, Pernambuco. Policiais militares do GAT da 7ª Companhia Independente, a CPM, sob o comando do competente Capitão Jacinto. Parabéns ao Capitão Jacinto e todos os homens e todos os guerreiros da 7ª Companhia. Cumprem o mandato de prisão contra o acusado de homicídios em Jaboatão. Bota a cara do menininho! Por volta das 21 horas em Santa Maria da Boa Vista, durante a operação de combate a crimes violentos letais intencionais, que eles chamam de CVLI, a GT do GAT, após trabalho perspicaz e inteligente,
abordou, prendeu e conseguiu cumprir o mandato de prisão. Esse mandato, esse Silverlândio Alves Bezerra, ele é acusado em vários homicídios em Jaboatão dos Guararapes. É a Polícia Militar fazendo a diferença. E se você sabe, quer denunciar, anote o nosso WhatsApp do Broncas da Cidade na sua tela. 81996777828. Policiais militares do 24º BPM apreenderam um veículo roubado capturado no dia de hoje na zona rural de Jataúba. Em rondas do sítio do Seu Teté, na estrada que dá acesso ao povoado de Jundiaí, foi recuperada uma motocicleta Honda 150 na cor vermelha. Olha a placa! PE 5474. Esse veículo foi roubado na cidade de Santa Cruz do Capibaribe. O veículo foi entregue ao efetivo da GT 17031, composta pelo cabo Júnior, os PMs, os soldados Mota e o Denizar. Parabéns aos bravos guerreiros do 24º BPM. Ao realizar abordagens na PE 17017, há poucos instantes, próximo à Polimix em Muribeca, a MR 6208 copiou pelo rádio, que copiou para a GT 6430, que um Fiat branco de placa M de Maria, ZG 5904, foi tomado de assalto em Moreno por um elemento armado. Durante o trajeto, o mequetrefe aí abandonou o veículo às margens da BR-232, próximo a Santo Aleixo, e empreendeu fuga em direção ao Matagal. Quando a polícia chegou no local, foram realizadas buscas em uma área de difícil acesso, lá no bairro. Esses são os homens do BPTran, não é? São homens bravos. Eles, inclusive, esse mequetrefe aí é ex-policial militar, posto para fora da polícia por homicídio. Ele se escondeu dentro de um cano de esgoto. Ele entrou no cano cheio de esgoto, cheio de fezes, para tentar se livrar dos policiais. Eu queria aqui dar os parabéns aos soldados do PM Correia e o soldado J. Andrade, pois eles entraram, arriscaram a vida. É um PM, inclusive, homicida, um ex-PM homicida, perigosíssimo, não é? Com a arma cheia de tiros, poderia inclusive ter matado os policiais, mas eles não se acovardaram, porque aqui em Pernambuco, policial militar bom não se acovarda não, vai buscar esse mequetrefe aonde ele estiver. Parabéns a mais uma atitude da Polícia Militar de Pernambuco. Anote o nosso Facebook Broncas da Cidade na sua tela, Facebook Broncas da Cidade. Aqui comigo, o repórter competente, competentíssimo, um dos mais brilhantes em Pernambuco, com vocês, Paulo Dias! Sérgio, estamos aqui com Robson Limeira e tem uma denúncia para fazer. É porque tem um cano estourado da Compesa, lá na entrada do Corumbaúba, que já vai fazer 20 dias que tá jorrando água lá, né? É bastante água, entendeu? E as casas tudo sem água, e as contas d'água chegando. Não deixa de chegar a conta d'água. Agora a água tá lá derramando, faz pena, rapaz. Você vê mesmo aí jorrando água direto. A água passando, e os ônibus passando por cima. E a conta d'água chegando e os vizinhos lá tudo correndo com lata d'água para pegar água. Lá na entrada do Corumbaúba ali. Já mantiveram contato com a Compesa? Já liguei a casa da frente, que é de frente a uma casa, que eu agora não me lembro o mesmo número, mas já ligou, já avisaram, e aí não estão nem aí. Tá lá jorrando água, pode passar agora que você vê lá, um monte de água passando. Do Hospital da Restauração, Paulo Dias para o Broncas da Cidade. E se você tem denúncia, pode procurar o repórter Paulo Dias, de segunda a sexta, das 7 às 9 horas da manhã. Vá lá, meta bronca, esse é o Broncas da Cidade. E agora eu quero chamar a atenção dos meus amigos, que comigo, qualquer operação em qualquer parte do Brasil tem que ser mostrada. Inclusive eu queria até dizer ao Coronel Pereira, comandante-geral de polícia, inclusive o coronel sabe que eu tenho o maior apreço pela polícia militar. Só, coronel, que está na hora de a gente começar a mostrar os trabalhos em vídeo da polícia. Porque eu aqui divulgo o trabalho do BOPE. Semana passada o BOPE sentou o dedo aí em quase... Foram 7 pro saco. 7. Não é? Lá do Rio Grande do Norte, mandaram para nós. Mostramos o trabalho do BOPE, aliás, da Rádio Patrulha Aérea de Goiás. Mostramos o trabalho constantemente da Polícia de São Paulo, e nós temos que mostrar também, comandante, o trabalho dos bravos homens que trabalham aí combatendo essa vagabundagem aí, esses criminosos. Eu vou mostrar para você, vamos andar no carro da Polícia de São Paulo, tá pronto? Aqui, ali, bota no ar, polícia! GP3, acompanhando
4769. Antônio Carlos Benjamin, sentido Opção Brasil. Aquele cara roubado, é isso? Tá roubando de alta velocidade. Opção Brasil, Antônio Carlos Benjamin vai entrar na Opção Brasil. Segura. Vai. Cuidado ali que ele vai desembarcar. Dá distância. Tem criança na rua. Dá distância. O condutor do veículo foge para dentro de uma favela. Abordou ali. Sai daí, vai pra dentro, moleque. Cadê o de vermelho? Foi pra onde? Foi pra onde, menina? Entra. Foi pra lá? Foi pra onde, moça? Correu, hein? Outra equipe fechou pelo outro lado. Vocês pegaram esse carro onde? Não foi a gente não. Como é o nome do neguinho? Eu não sei, não conheço ele não, senhor. Conheço não, senhor. Tem passagem, tiozão? Não, senhor. Tem? Não, senhor. Menor, você tem passagem? Não, olha pra frente, moleque. Você tem o quê? Nada não, senhor. Nada? E você? Não, senhor. Nada? Nada, senhor. Mora onde? No Horizonte ali, senhor. Aqui do lado. Aqui do lado? No Horizonte. Documento, você tá com documento, moleque? Tá com documento? Tem, peguei pro... A polícia ali pegou? Beleza. E é exatamente isso que acontece, não é? Nós estamos preparando uma matéria do pessoal do Paraná. A polícia do Paraná estourou lá uma gangue que tinha lá, uma gangue perigosíssima, com muitas armas, né? E essa gangue foi estourada e quando a polícia passava na rua, foi aplaudida pela população. É por isso que quem faz programa de polícia não pode ficar em cima do muro. Ou você é polícia ou você é bandido. Sabe? A função do apresentador de polícia é brigar pelo que é certo. Porque na polícia, na grande maioria, hoje as polícias, 80% das polícias trabalham em prol da comunidade, da sociedade. Ainda existem alguns mequetrefes que usam a farda para roubar, mas quando é pego é posto para fora e tem um bocado para sair. Pode acreditar no que eu estou dizendo para você. Eu fico revoltado porque a filosofia de polícia é a mais bela que você possa imaginar. Você sabe o que é uma pessoa entregar sua vida, tomar tiro por você, sair de casa, sem saber se volta, para defender você do bandido? Então, cabe a nós, imprensa, programa de polícia, apoiar os bons policiais. Pronto, gosta quem gostar, quem não gostar, blá, 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 pronto. Olha, deixa eu mostrar para você um quadro que é para te ajudar. É o Delegado Cidadão. Coloca no ar. O Delegado Cidadão, antes de tudo, é um quadro que aproxima o delegado de polícia para a comunidade. Existe um crime? Tem um crime sendo cometido? Você quer denunciar, às vezes não sabe? Qual é a diferença de uma coisa para o outro? Você foi chamado de negão, é crime? Então, os delegados do Brasil aí se juntam para responder a sua pergunta. Hoje, a doutora Silvana Renata Araújo, ela vai explicar para a gente o que é um TCO. O TCO, que é o termo circunstanciado de ocorrência, é exclusivo da Polícia Civil, doutora? E os policiais militar e rodoviária federal, eles podem fazer TCO? A Constituição de 1988, a nossa Constituição Democrática, ela diz especificamente no artigo 144, a Polícia Rodoviária Federal cabe o policiamento ostensivo das rodovias federais.
É essa a função da Polícia Rodoviária e de todos os patrulheiros de Polícia Rodoviária, segundo estabelece a Constituição de 88. Da mesma forma, esse mesmo artigo 144 também diz qual é a função da Polícia Militar ou das polícias militares, já que cada estado tem uma polícia militar e assim também o Distrito Federal. As polícias militares cabe o policiamento ostensivo, manutenção da ordem, é aquela polícia que deve estar na rua, tentando proteger diretamente o cidadão, tentando manter a ordem pública, tentando resguardar a segurança da população nas ruas. Enquanto que o TCO é um formato de procedimento investigativo. E também no artigo 144, a Constituição diz que cabe às polícias civis dos estados e à Polícia Federal fazer qualquer tipo de investigação. O que é investigação? É procurar saber quais foram as circunstâncias de um crime, como ele se deu, quem o praticou, quem foi a vítima, quem são as testemunhas, ou seja, de reconstituir uma circunstância criminosa. E essa atribuição é das polícias civis e da Polícia Federal. Então não cabe às polícias militares nem à Polícia Rodoviária Federal a prática do TCO. A gente está num estado de democracia, onde a Constituição da República deve ser respeitada, sobretudo para resguardar o direito do cidadão. Muito obrigado, doutora Silvia Renata Araújo, pelos esclarecimentos. Amanhã nós não vamos fazer programa porque é um dia diferenciado, nós vamos botar uma reprise legal para você em casa entender as notícias. Mas na segunda-feira tem um novo delegado com uma nova pergunta. Olha, deixa eu mostrar para você que o repórter José Disseu, cronista policial, um dos mais bravos dentro do estado de Pernambuco, ele hoje aborda um tema que chama-se violência nas escolas, onde muitos professores têm evitado de estar nas escolas devido à violência que acontece. Aí, você vai entender na Conversa Franca hoje com José Disseu. Aqui, bota no ar. Conversa Franca, na opinião de José Disseu. No Conversa Franca de hoje, a situação das escolas. Hoje em dia, ninguém quer mais fazer um concurso para ser professor, professora, porque a coisa está séria. É ingressar numa casa onde essa pessoa pode vir a ser espancada. Estudou tanto para virar saco de pancada. Então isso não pode mais continuar. Os vídeos que nós hoje estamos vendo na TV, as histórias que estão sendo narradas pelo pessoal da imprensa, a coisa é muito séria. Ninguém quer mais ir a uma sala de aula. Hoje as prefeituras estão pedindo, pelo amor de Deus, que alguém faça algum concurso, ou seja, contratado ou contratada. Ninguém quer mais ir para a sala de aula, pois o professor quando o aluno não gosta, esse professor vai para o cacete, vai para o pau. Antigamente era tão diferente. A gente chegava na escola e dava bom dia, professora, dona fulana, dona cicana, era um respeito muito grande. A gente sonhava com aquela professora. Meu Deus, como é que uma pessoa assim pode morar numa casa? Ah, se ela morasse na minha casa, uma deusa. O respeito era tão grande. Mas hoje não, hoje é fulano pra lá, vai pra aquele lugar. É assim que tá hoje em dia, não é? É um absurdo. Hoje é um absurdo. Ninguém respeita mais a professora nem o professor. Isso tem que mudar. E como mudar? Como a gente vai mudar isso? Simplesmente começa em casa, mudando em casa. Se começar em casa, é claro que o professor e a professora vão agradecer. Muito obrigado pela atenção. Zé Disseu para Broncas da Cidade. Você, anote o nosso WhatsApp do Broncas da Cidade na sua tela, 81996778828. Grite comigo, Pernambuco! Eu quero é bronca! Pessoal, quem nunca foi vítima de trote de bandido? Aquele trote que diz que está com seu filho, está com sua filha. Eu já tive um momento que fui socorrer um amigo, porque a nora dele tinha recebido uma ligação de que a irmã teria sido sequestrada. E olha que ela estava numa situação, bandido safado. Preste atenção que nessa aí o bandido quebrou a cara. Bota no ar. Tá gravando. Por favor, amigo, ó, calma. Tudo bem, calma, eu peço o senhor. Se o senhor falar pra alguém o que está acontecendo aí,
eu vou matar sua filha agora, cara. Meu amigo, não faça isso com a minha filha, por favor. Puta, olha só, não deixa ninguém perceber que tá do lado do senhor, tá? O senhor tá onde exatamente agora? Eu estou só, peraí, calma. Não, escuta, eu já peguei os pertences da sua filha, o telefone celular dela tá aqui na minha mão. Se ligarem pra cá, eu vou achar que é a polícia tentando rastrear minha ligação, eu vou estar aqui ligando e matando ela, tá me ouvindo? Não, por favor, amigo, não faça nada. O que é que você quer? Me diga o que é que você quer. Quero dinheiro, cara. O problema aqui é dinheiro, cara. Faça isso não, amigo. Faça não. Eu não tô numa situação boa, por favor. Escuta, eu não quero muito do senhor, não. Eu quero pelo menos 5 mil do senhor. Faça isso não, amigo. Eu não tenho esse dinheiro, não. Quanto que o senhor tem abaixo desse valor? Pra gente poder resolver, o senhor tem que buscar sua filha aqui. Onde é que vocês estão? Olha só, quanto que o senhor tem, cara, abaixo do valor? Sem precisar pedir emprestado a ninguém. Eu quero que o senhor prometa pra mim, senhor Marcelo, que eu posso te dar tanto, é o que eu tenho, tá na mão, eu só quero a minha filha. Quanto que o senhor tem? Marcelo, por favor, Marcelo, peraí. Quanto que o senhor tem? Olha só. Ó, peraí. Eu tenho 3 mil, Marcelo. Tá onde esse dinheiro? Tá na minha casa. Tá na sua casa ou tá no banco? Não, tá na minha casa. Eu não guardo dinheiro no banco, guardo em casa. E olha só que eu não quero envolvimento de mais ninguém, cara. Como é que você vai chegar em casa agora e vai pegar esse dinheiro sem a sua esposa perceber? Meu amigo, minha esposa tá no trabalho, não tem ninguém em casa. Mas por favor, não faça nada com a minha filha. Vou fazer o seguinte com o senhor. Eu vou estar ligando pro telefone celular do senhor. A gente vai sair aí agora. Vamos lá até a casa da residência do senhor. Vamos pegar o dinheiro. Quando o senhor tiver com o dinheiro em mão, eu vou marcar o destino com o senhor, tá? Agora eu vou falar uma coisa pro senhor. Se envolver a polícia, cara, eu vou matar a sua filha, tá? Você pode, por favor, deixar eu falar com ela novamente? Por favor, amigo. Não, olha só. Pra me tranquilizar ela, amigo. Por favor, ela deve estar nervosa. Olha só, o senhor só vai falar com ela agora mediante pagamento de resgate. Eu fui claro com o senhor. Meu amigo, vai velho. Eu nem filha tenho. Vai enganar outro, seu Já falou o que tem que falar? Falei sim, seu Agora não ligue de novo pra aqui não, que é essa aqui. Tu sabe de onde você tá ligando? Pra onde você tá ligando? Fala. Ah, tá, né? Espera só aí. Fica aí onde você tá. Tá vendo como é, pessoal? É isso aí. Rapaz, você deu sorte ter ligado com um cara comum. Porque da outra vez, uma pessoa de nós, muito próxima a nós, aí entrou com um trote desse aí, seu imbecil. Era uma senhora de 70 e poucos anos de idade. Aí a gente conseguiu armar uma treta e ele tá no presídio lá assistindo a gente, viu? Eu não sei o nome de você não, Verme, porque eu esqueci seu nome. Mas muito cuidado. Quando um trote desse acontecer, ligue para a polícia imediatamente. Ligue para a polícia. Não tente pagar esses vagabundos, não. Lugar de bandido é na cadeia. É por isso que, quando acontecer, ligue para a polícia. Pronto. Deixa eu dar um recado aí para os meus amigos e minhas amigas sobre saúde, não é? Saúde de primeiro mundo, a preço popular, só mesmo a ProCenter faz o diferencial. Deixa eu mandar um abraço aí para todas as clínicas, são 9 clínicas nesse momento lotadas e todo mundo assistindo a gente. Um abraço ao meu amigo Dr. Rosa, põe no ar. A ProCenter está salvando vidas. Na hora em que você mais precisa, é possível contar com medicina de primeiro mundo a preços populares. A ProCenter conta com uma ampla variedade de especialidades e laboratórios próprios. A ProCenter conta agora com uma clínica oftalmológica aberta aos sábados, diversos modelos de óculos e tudo a preço popular. Lentes de contato estética das melhores marcas e nas diversas cores verde, azul e outras tonalidades. ProCenter, salvando vidas. Conte com a ProCenter quando o assunto é a sua saúde, prazeres e região metropolitana. E atenção, Pernambuco, prepare-se, aumente o volume de sua TV. Prepare-se para gritar. Grite, 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 grite comigo, Pernambuco! Eu quero é bronca! Roda! Estamos apresentando Broncas da Cidade com Sérgio França.
Esse time entra em campo. Falando de futebol, analisando as principais notícias e acontecimentos desse universo da bola. Aqui não tem impedimento e nem bola na trave. Tem coisa muito interessante pra gente falar. E tem futebol pra isso. É Cartão Verde, terça, 10 da noite. Juízo torcida brasileira. A ProCenter está salvando vidas. Na hora em que você mais precisa, é possível contar com medicina de primeiro mundo a preços populares. A ProCenter conta com uma ampla variedade de especialidades e laboratórios próprios. A ProCenter conta agora com uma clínica oftalmológica aberta aos sábados, diversos modelos de óculos e tudo a preço popular. Lentes de contato estética